ouviu falar em transtorno de personalidade borderline e já se perguntou: será que eu sou borderline? Quer entender mais sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre o transtorno de personalidade borderline. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, eu vou deixar disponível aqui nos cards para você. E também a gente vai conversar sobre um termo que a doutora Ana Beatriz Barbosa traz no seu livro, um termo chamado estar borderline. Então a gente vai compreender o que ela quis dizer com isso. Ela traz essa reflexão nesse livro aqui, ó, Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser. É um livro muito interessante, ele serve tanto para quem para quem não é da área de saúde e quer entender mais sobre esse transtorno, e também para os profissionais de saúde. É uma linguagem muito acessível. Eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição que você vai poder adquirir esse livro e também ajudar o canal. E agora nós vamos falar sobre esse transtorno, o que é, né? Como que ele aparece, como que a gente identifica alguém com esse transtorno. Mas antes de eu explicar isso para vocês, eu quero falar para você deixar aqui o seu like. Isso ajuda muito o canal e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então deixe o seu like e assista esse vídeo até o final. Bom, o transtorno de personalidade borderline é marcado por um padrão existencial de comportamento de grande dificuldade à adaptação social e comportamento disfuncionais. Ou seja, essa pessoa acaba tendo muitos comportamentos impulsivos, pode haver agressividade. Então existe uma forma muito intensa de lidar com as emoções, existe uma tristeza profunda, pode ter acessos de raiva, ressentimentos, um medo muito grande da rejeição. Isso também está associado a uma autoestima baixa e isso gera uma série de comportamentos disfuncionais dessa pessoa. Além disso, esse transtorno ele é marcado por uma dificuldade muito grande de controle emocional. Então é muito comum pessoas com esse transtorno reagir de forma muito intensa a emoções e sentimentos como ciúme, teimosia. Então acaba tendo uma dificuldade grande de elaborar as situações que ela vivencia, principalmente as suas relações. Mas é importante destacar uma coisa aqui: todos nós podemos sentir e agir de forma intensa e até impulsiva diante das situações que nos ocorrem. Mas a diferença é a intensidade, a frequência e a persistência que esses comportamentos aparecem. Porque a pessoa que tem um transtorno, isso vai aparecer com muita frequência, ela vai ter realmente uma dificuldade de se reorganizar mentalmente. Então isso acaba sendo um padrão existencial dela, diferente de quem não tem o transtorno e que pode ter momentos assim na vida muito mais isolado, pontual, em que agiu de forma impulsiva, mas que não é um padrão, não é o perfil daquela pessoa agir assim com tanta frequência. Então me conta aqui nos comentários se você conhece alguém assim, que é muito impulsivo, que é intenso demais na forma de sentir e de responder às emoções, principalmente nos seus relacionamentos. Vai colocando aqui nos comentários. Agora que você já compreendeu o básico, tá? Sobre esse transtorno, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre um termo que eu achei muito interessante, que a autora do livro que eu mencionei aqui traz para a gente refletir, que é um termo chamado estar borderline. A Ana Beatriz fala que todo mundo já vivenciou alguma experiência durante a vida de se sentir nesse modo de estar borderline, ou seja, todo mundo já esteve um pouco assim. E como que a gente pode perceber isso? É diante de um afeto não correspondido, de um amor frustrado. Então, quando a gente vivencia esse tipo de frustração, a gente é inserido a essa experiência e junto dela uma série de emoções e sentimentos
ficam expostos ali. E a gente vai precisar se reorganizar mentalmente para lidar e corresponder ao que a gente está sentindo. Ou seja, esse estar borderline é quando a gente sente uma irritabilidade por causa de alguém e a gente deixa aquela irritabilidade ficar maior do que o proporcional. É uma situação de mágoa profunda com alguém, um ressentimento, e que aquilo muda o nosso humor. A gente fica com um humor mais deprimido, a gente tende a se isolar para lidar com aquela questão, a gente acaba tendo momentos também de raiva, expressando aquela raiva de alguma forma. A gente pode ter, ao mesmo tempo, vários sentimentos misturados. A gente pode sentir saudade, ciúme e, ao mesmo tempo, um ressentimento com aquela pessoa. Então, tudo isso misturado e a intensidade e não saber lidar com aquilo naquele momento é um modo estar borderline. E todo mundo pode sentir isso durante a vida. Até a autora traz no livro, como a famosa dor de cotovelo, a dor de um desafeto. Quando a gente fica com dor de cotovelo, sabe? Provavelmente você já teve essa experiência de não se sentir correspondido por alguém naquele momento. Então, tudo isso é um modo estar borderline. A diferença é que você, que não tem esse transtorno, consegue se reorganizar emocionalmente no tempo ali determinado. Já alguém que tem um transtorno não vai conseguir se reorganizar tão facilmente. Vai ter muita dificuldade e vai se ver dentro desses sentimentos com muita frequência em vários relacionamentos. Por isso que torna muito mais cansativo, exaustivo e requer de fato um acompanhamento para que o profissional consiga auxiliar nesse processo de reorganização mental. Então agora eu vou te perguntar, no momento que você está nesse modo, estar borderline, querendo se isolar para lidar melhor com aquilo, como que você reage? Você tende a buscar uma ajuda de alguém, conversar com um amigo, com uma amiga, buscar alguém para você dialogar e colocar aquilo para fora? Ou você tende a se isolar até você entender o que você está lidando, até você digerir, aquelas emoções, você tende a se isolar? Nesse caso, gente, não vai ter certo e errado. Cada pessoa tem o seu próprio modo de elaborar as suas emoções, tem sua própria maneira de lidar com aquilo que sente. Mas é importante que você se coloque nesse lugar de lidar e não fuja ou guarde numa gaveta aí mental, escondido, para nunca mais pensar sobre aquilo que te incomodou. É importante ter esse enfrentamento no seu tempo, no seu ritmo, mas é preciso fazer esse movimento de elaborar seus sentimentos e conseguir virar a página para seguir em frente. Então, esse é o movimento saudável. Isso que é o significado dessa organização mental. Quando eu falo esse termo aqui, significa elaborar os seus sentimentos, elaborar as suas emoções, conseguir virar a página e seguir em frente com a sua vida. E não ter a sua vida, a sua rotina impactada negativamente por causa daquilo que você está sentindo e não está suportando ou sabendo lidar. É importante a gente mencionar que esse estar borderline a gente pode sentir em qualquer fase da vida, tá? Mas aqui a gente pode destacar até para a fase da adolescência, em que é uma fase mais intensa nos seus sentimentos, em que as relações sociais elas ganham uma importância muito grande e o adolescente, diante da imaturidade ainda da sua mente, da sua formação de personalidade, juntamente com as experiências hormonais dessa fase e sociais, tudo isso possibilita ele vivenciar as suas emoções de forma muito mais intensa. E aí se aproxima muito mais desse modo estar borderline, Mas isso não significa que o adolescente vai ter o transtorno. Eu vou destacar aqui, para diagnosticar alguém com transtorno de personalidade borderline, é preciso que seja feito com um profissional de saúde mental, porque existe uma série de critérios diagnósticos para fazer essa análise, identificar os prejuízos do comportamento na vida dessa pessoa, analisar a intensidade, histórico familiar, um comportamento. Então, assim, não é para você sair daqui se diagnosticando, tá?
mas é importante entender que a fase ali da adolescência, inclusive, é uma fase em que muitos profissionais de saúde mental não fecham o diagnóstico, né? No sentido de bater o martelo e decretar ponto. Alguns profissionais dão ali um diagnóstico porque o quadro se apresenta, se mostra, mas deixa aquele diagnóstico aberto, porque a adolescência é ainda uma fase de formação. As transformações ainda na personalidade estão acontecendo, então não fecha completamente um diagnóstico em um adolescente. Mas eu tô falando aqui, né, desse modo de estar borderline, pela intensidade das emoções que todos nós podemos sentir, e a gente destaca a fase da adolescência por ser uma fase aí que favorece para esse estado. Então, gente, a gente pode concluir que sentir uma tristeza profunda, passar alguns dias melancólico, sentir raiva, ter intensidade ali nas suas emoções, não é algo fora do normal, tá? Desde que isso não seja um padrão de comportamento, desde que isso não seja persistente, tá bom? Então você não precisa se preocupar, ficar se rotulando de uma série de possibilidades aí, porque você se sente assim por causa de algo que aconteceu na sua vida. Então não se preocupe em ficar rotulando, achar um nome para aquilo que você tem, porque isso é da ordem do humano. Todo mundo pode se sentir assim em algum momento da vida, diante daquilo que está vivenciando, tá? Bom, então eu quis deixar essa reflexão aqui para vocês, né, sobre o que é o transtorno de personalidade e também um termo ali interessante que a autora Ana Beatriz Barbosa utilizou no livro dela, que é o estar borderline. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que se interessa por esse assunto. Deixa o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.